Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma meditação bíblica, mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre maldição em nosso lugar, fazendo referência a Cristo que se fez maldição no meu e no seu lugar para que pudéssemos ter vida. Eu acho isso muito forte, talvez um dos temas bíblicos mais incríveis que a gente possa meditar, porque é um tema muito forte, é um tema que nos traz impacto, porque nós merecíamos a morte, a destruição e estávamos afastados da presença e da glória de Deus, mas Cristo se fez morte e maldição em nosso lugar para nos fornecer e nos dar vida. Uau, isso é muito top, né? Então ele foi morto, foi condenado à morte para que pudéssemos ter vida. Eu queria que você guardasse isso. Ele morreu, foi condenado à morte para que pudéssemos desfrutar da vida. Tá? Então existe um primeiro ponto aqui já assim, nessa introdução, que a pena de morte ela é bíblica. Tá? Então, se você é contra a pena de morte, então você não conhece a Bíblia. Porém, só existe um que pode aplicar e executar a pena de morte, que é o próprio Deus. Justo, fiel, verdadeiro, santo, poderoso. Então, a pena de morte, ela é bíblica, mas ela só pode ser executada a partir do Senhor. Não é um homem mortal, pecador, que vai executar a pena de morte. Esse princípio bíblico a gente precisa definir aqui, tá bom? Porque quando Adão pecou, e Deus falou para Adão, em Gênesis 2,15, eu vou até ler aqui. Deus falou para Adão, versículo 16, na verdade, Gênesis 2,16. Deus fala para Adão: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. Então Deus dá uma ordem para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você desacatar esta ordem, desobedecer, você vai provar a morte. Há uma sentença aqui, né? Então Deus decretou a pena de morte, falando: se você desobedecer, desacatar, você vai morrer. Isso é muito sério. Então, quando Adão peca, quando Adão desobedece essa ordem de Deus, Adão abre um leque para a morte no mundo, porque tudo que Adão fez recaiu sobre nós, recaiu sobre você, recaiu sobre a humanidade. Então, o erro de Adão, o pecado de Adão, trouxe para o homem maldição, trouxe para o homem destruição, né? Então Adão vai abrir a porta da maldição para todos aqueles que pecaram. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, existe uma pena de morte por causa do pecado. O pecado trouxe destruição, o pecado trouxe mazela. Então todas as mazelas, todas as catástrofes, toda a maldade humana, toda a destruição no mundo é causada por causa da desobediência à ordem divina, à ordem de Deus. Isso é um fato que a gente precisa entender. Então, o salário do pecado é a morte. Então a pena de morte ela é bíblica, nesse aspecto de desobediência a uma ordem divina, tá? E aí, quando chega em Gênesis 3,15, o que a gente chama de protótipo do Evangelho, que os teólogos dizem que a primeira vez que o Evangelho é anunciado está em Gênesis 3,15. Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando com o próprio diabo aqui. A serpente do jardim
é o próprio diabo. Nessa profecia, Deus está dizendo para Satanás que Deus iria levantar da descendência da mulher. E quem é a mulher em si aqui como descendência? Aqui fala tanto da humanidade, que da humanidade Deus levantaria alguém, não é especificamente de Eva. Deus também fala do seu povo, porque mulher na Bíblia, de forma tipológica, representa tanto Israel quanto a igreja. No Antigo Testamento, tanto Isaías, Oséias, Deus fala que Israel é a sua esposa. Já no Novo Testamento, a igreja é a esposa de Cristo pelo seu sangue. Então, da descendência desse povo, Deus levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a profecia de Gênesis 3,15. Quem é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? Quem é a serpente? O diabo. Esse descendente aqui é Jesus. Então, a união, o casamento entre Deus e Israel gerou um descendente que é Jesus. E esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, que é o diabo. E quem é o descendente da serpente? É o anticristo, é o antimessias, ok? Então, partindo desse princípio. E ouça o que a profecia diz, que o descendente da mulher, que é Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. Tá? Então, Deus já tinha uma solução para o problema da humanidade antes mesmo do problema existir. A vinda de Jesus à Terra não foi um plano B. Na verdade, era um plano que sempre existiu. Porque a Bíblia diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Então, Deus fala que teria a solução, que é o descendente da mulher, que seria o próprio Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Então, a morte entrou no mundo por conta da desobediência de Adão, mas a vida de Cristo, e Cristo é chamado de o segundo Adão, a vida de Cristo, com a sua obediência até a morte, traria vida. Então, a vida de Jesus, com a sua obediência até a morte, traria vida. Pela desobediência de Adão entrou a morte, e pela obediência de Cristo veio a vida. E como Jesus esmagaria a cabeça da serpente? Seria através da sua entrega, da sua morte, do seu sacrifício. Mas existe algo muito forte aqui. O texto de Gênesis 3,15 fala que ao esmagar a cabeça da serpente, essa pressão, esse ato do esmagar, feriria o corpo do descendente da mulher. Então, ao pisar sobre a serpente, a cabeça da serpente, ao esmagar, o calcanhar do descendente da mulher seria ferido. Isso fala de sofrimento, isso fala de dor. Então, aqui em Gênesis 3,15, Deus já revelava o sofrimento do Calvário. Deus já revelava a cruz, ferido. Não existe reino sem sofrimento. Não existe redenção sem sofrimento. Então, já em Gênesis, Deus falava sobre a cruz. A cruz já era projeto de Deus. Para esmagar e destruir as fortalezas do mundo, destruir as fortalezas das trevas e do diabo, Deus preparou o madeiro para ferir o seu filho e arrancar da humanidade a maldição da morte. Então não existe uma obra messiânica sem sofrimento. O sofrimento faz parte do processo da obra de redenção da humanidade. Em Gênesis 3, a cruz é revelada, o sofrimento já é revelado. Então, quando Cristo veio à Terra, ele já sabia pelo que passaria, pelo sofrimento. Então, Jesus pagou o preço da morte. O inocente pagou pelos culpados. Jesus se fez homem, inocente, veio à Terra, pagou o preço para que pudéssemos ter vida. Então, ele pagou o preço com a morte, né? Então, existem diversas e inúmeras profecias sobre o Messias, né? Só que as que são mais fortes, as que são mais chocantes, são aquelas que revelam os aspectos do Messias, que revelam a glória do Messias e como seria
o Messias, o primeiro aspecto do Messias, que viria para esmagar a cabeça da serpente, ele seria um profeta semelhante a Moisés, autoridade, influência, glória. O segundo aspecto, e a mais conhecida dos judeus, ele viria como o rei dos judeus, o descendente de Davi, da linhagem, e é por isso que há conflito com a chegada de Jesus, porque os judeus pensavam que Jesus se assentaria no trono. Não que não seja verdade, quem estava aqui na aula sobre o reino milenar de Cristo, eu expliquei sobre isso, mas é algo que ainda vai acontecer. E existe um terceiro aspecto aqui que foi muito negligenciado no primeiro advento de Cristo à Terra, que é ele deveria se tornar o servo sofredor. Isaías 52, Isaías 53, Salmo 22, Daniel 9, todos esses textos proféticos revelam que ele viria como um servo sofredor, pagaria um alto preço, haveria dores sobre os seus ombros, tudo isso por causa do peso do pecado da humanidade. Então, existem três aspectos. Ele seria um profeta semelhante a Moisés. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Vejo que tu és profeta. Há sobre Cristo e houve sobre Cristo a unção profética. Ele também seria o rei dos judeus e ele deveria se tornar um servo sofredor. Desses três aspectos eu quero me ater ao servo sofredor. Então, nessas profecias bíblicas, principalmente nos textos de Isaías 52, Isaías 53, Salmo 22, Daniel 9, esses textos revelam o Messias sendo cuspido, humilhado, maltratado, pisoteado, sofrendo, sendo esbofeteado. Todos esses textos e todas essas profecias, no que se refere ao servo sofredor, traz a ideia de um Cristo padecendo, de um Cristo sendo humilhado, de um Cristo sendo destruído, de um Cristo sofrendo mazelas, dores. Só que tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa dor, fez da cruz o palco da redenção humana. Repito e guarde essa frase: não existe redenção sem sofrimento. O sofrimento de Cristo é o processo pelo qual Deus usou para trazer para a sua vida, para a minha vida e para a humanidade, a esperança da redenção. Você não suportaria a cruz. Meu Deus, isso é muito incrível. Ele se fez servo, esvaziou da semelhança de Deus, deixou a sua glória, desceu, entrou no útero de uma mulher, nasceu em uma manjedoura, cresceu, sofreu, foi humilhado para que você pudesse viver. Você vive porque ele se fez servo sofredor, despiu-se da sua soberania e majestade, despiu-se da semelhança de Deus e veio para que você pudesse ter vida. Aleluia! Ele passou por esse processo para quitar a nossa dívida. Não tínhamos condições para pagarmos a dívida, mas ele se fez servo, se humilhou para que pudéssemos ter vida. A sua dívida foi paga. Você não deve nada mais. Seus pecados foram perdoados porque ele se fez um servo, padeceu as dores que você não suportaria para que pudéssemos ter vida. Por isso que quando Cristo morre, os discípulos ficaram desapontados, porque eles se apegaram ao fato de ser um rei dos judeus. Não que ele não seja, e não que ele não vá governar o mundo, mas ele precisava revelar o terceiro aspecto de primeira. Ele precisava mostrar que ele era um servo sofredor, mas que ele reinará por toda a eternidade. Ele veio como um servo para padecer, mas reinará por toda a glória. Então os discípulos pensavam em um rei, mas se esqueceram do aspecto do servo sofredor. E é por isso que Jesus
Jesus confronta os discípulos. Jesus repreende os discípulos em Lucas 24, 25, os dois discípulos indo para Emaús. Eu não vou ler o texto, mas anota essa referência, Mateus 24, 25. Jesus encontra os discípulos indo para Emaús e diz assim: vocês não se ateram que o Messias deveria sofrer, deveria padecer. Ele é um servo sofredor. Para que você pudesse estar de pé, ele deveria padecer. Repito, não existe glória sem sofrimento no reino. O reino é tomado por sofrimento, por esforço. A redenção veio pelo sofrimento. Além do sofrimento físico, teve investida do diabo, rejeição dos familiares, incompreensão dos amigos. Jesus foi testado de todas as maneiras. Ninguém compreendia ele, ninguém entendia as dores. É por isso que quando Cristo olha para mim, olha para você, ele nos entende. Porque ele sabe o que é uma incompreensão familiar. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é não dormir com lágrimas, coração abatido, apertado. É por isso que ele entende você. É por isso que ele guarda e protege você. É por isso que os teus sentimentos são importantes para ele, porque ele sabe, ele foi testado, além das dores físicas, houve dores emocionais, dores afetivas. Ele foi massacrado, ele foi pisoteado, mas para olhar para você e dizer: eu te dou esperança, eu te dou vida, eu trago a solução. Aleluia! Jesus é o nosso sumo sacerdote, alguém que se compadece com as nossas dores, alguém que se compadece com os nossos sofrimentos. Jesus foi tentado em todas as áreas. Não se assuste com o que eu vou dizer. Jesus foi tentado na área sexual. Jesus foi tentado com mulheres. Jesus foi tentado com dinheiro. Jesus foi tentado com glória. Jesus foi tentado com fama. Mas em todas estas coisas, ele se manteve fiel. Ele foi fiel até a morte. Ele foi o único que trilhou esta terra e permaneceu firme no propósito. Qual era o propósito? Reatar a amizade, a aliança entre Deus e a humanidade. Na cruz pesou sobre ele toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus contra o pecado. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o peso da separação de Deus. Ele sentiu o peso de estar distante de Deus. Ele sentiu o peso do pecado. O que nós sentimos quando nos afastamos de Deus. Você que já se afastou de Deus, sabe aquele peso, aquela angústia? Ele sentiu isso umas trilhões de vezes mais. Porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Aleluia! Cristo, autor da salvação, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Hebreus 2:1 fala sobre isso. O sofrimento aperfeiçoou Cristo. O sofrimento preparou Cristo. Aí lá vem Paulo aos Filipenses dizendo: porque ele se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Vai chegar um dia que todos os joelhos vão se dobrar e só o dele vai ficar de pé e vão dizer: ele é o rei, ele é o rei. Ele foi um servo sofredor pela humanidade, mas agora ele é rei. Aleluia! Cristo quem escolheu morrer pelos nossos pecados. Deixa eu dizer uma coisa, não foi Roma que matou ele, não foi Roma que destruiu ele, não foi Roma que acabou com ele, não foi o diabo que matou ele. Em João 10:17, esse texto eu vou ler. Olha o que diz em João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Versículo 18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tem autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Uau! Ninguém matou Jesus. Ele escolheu morrer por você. Ele escolheu morrer pela sua vida. Meu irmão, você tem motivos de sobra para ter gratidão no seu coração, porque você está vivo pela cruz, você está de pé pela cruz. Jesus amou você e está querendo restaurar seu coração e a sua vida. Essa amargura, essa tristeza, essa depressão, essa ansiedade precisa sair. Cristo libertou você. Davi escreveu o Salmo 22, que é um dos salmos mais monstruosos sobre a cruz, um dos salmos mais poderosos sobre a cruz. E Davi conseguiu vislumbrar pelos olhos espirituais o cenário que estava no Calvário, mas não um cenário terreno, não um cenário físico, mas espiritual. Davi viu a cruz e descreve o cenário invisível. O Salmo 22, o verso 12, verso 16, ele diz que naquele lugar tinha touros que rugiam como leão. Se olharmos para o cenário visível da cruz, não tinha touro naquele lugar. Então, o que são esses touros? Davi está revelando que, além dos homens estarem insultando, o ladrão dizendo, desça daí, e tal, além das pessoas zombarem, havia um cenário espiritual onde os demônios massacravam ele, os demônios afrontavam a sua majestade, a sua glória. Este cenário, então, ele é muito mais monstruoso do que a cruz, muito mais monstruoso do que aquele filme que você assistiu, A Paixão de Cristo. Havia uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, tudo isso pela sua vida. Tudo isso por você. Deus se fez homem. Deus desceu na terra para que você tivesse vida. Aleluia. Então, o cenário da cruz foi muito mais violento do que podemos imaginar. Aleluia. Então, esse é o cenário. Essa é a ideia da cruz. Da cruz. E agora que a gente deu essa pincelada, eu quero ler um texto que está em Isaías 53, que é a base para o que eu quero falar aqui. E eu já parto para o final. Isaías 53. Cara, Isaías é meu. Isaías 53, 3 e 4 diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, o que Isaías está dizendo é que quando Jesus estava na cruz, todos os pecados estavam sobre ele. Na cruz, todos os nossos pecados, os meus e os teus, estavam sobre ele. Mas quando ele morreu, ele sepultou todos os nossos pecados junto com a sua morte. Aleluia! E agora ele nos fez livres. Gente, essa é a maior verdade do evangelho que o inimigo tem tentado esconder da raça humana. Deus nos fez livres. Livres da condenação do pecado. O versículo 5 e 6 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e pela sua iniquidade, quem se preocupou com ela?
E pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Isaías está dizendo que ele não revidou. E ele diz lá em João 10, 17, que ele tinha toda a autoridade, todo o poder, mas ele não revidou, ele estava lá, ele guardou as suas palavras. As únicas palavras que saíram da boca de Jesus no Calvário foi: Pai, perdoa. Então Jesus é um servo sofredor. Tudo isso por causa da humanidade. Gente, isso parece ser tão simples, mas isso aqui é o maior impacto do Evangelho. Jesus levou toda a carga do pecado, todo o peso do pecado, toda a luta do pecado, toda a destruição, toda a condenação sobre si, para que pudéssemos ter vida. Aí Paulo diz aqui em Gálatas 3,13, olha aqui, eu vou ler isso aqui. Gálatas 3:13, olha o que Paulo diz aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio a maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, olha a ideia do que Paulo está dizendo, que ele nos libertou da maldição da lei. E qual é a maldição da lei? Quem não cumprisse a lei deveria morrer. Mas Cristo nos resgatou, se fazendo maldição. Então, a lei, Deus colocou a lei. Quem não cumprir, morre. Mas aí Cristo veio, se fez maldição por nós no Calvário, para nos livrar dessa condição. Porque ninguém era capaz de cumprir a lei. Então todos estávamos debaixo da maldição da lei. A lei nos condenava, mas agora Cristo veio, cumpriu toda a lei, nos tornou livres e agora é a graça que impera. Não é pelo seu esforço ou pelo seu mérito, mas é pela graça. Nós éramos filhos da maldição. Nós éramos filhos da perdição. Todo mundo que nasce perdido. Eu disse na aula passada, nasce em orfandade. Mas então Cristo vem, mostra que nos tornou livres e nos leva à adoção, a sermos chamados filhos de Deus. Isaías 53:12 diz que ele intercedeu por nós. E essa expressão interceder não é só levantar as mãos ou liberar palavras de bênção e intercessão. A palavra interceder aqui em Isaías 53:12 traz a ideia de colocar entre. Então, entre Deus e sua ira e a humanidade, Cristo se colocou no meio e recebeu sobre si toda a ira de Deus. Ele nos salvou. E do que ele nos salvou, essa tecla eu bato tanto, ele nos salvou da ira de Deus. Ele nos salvou da ira do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que, para não destruir com a sua ira, ele doou o Filho e derramou sobre o Filho a ira de Deus. É por isso que quando Deus vier com a sua glória, ele julgará a humanidade, porque a humanidade rejeitou o seu sacrifício. Em Romanos 5:1 diz que ele morreu quando nós estávamos ainda mergulhados em nossos pecados e ofensas. Não foi você, porque quando ele te amou, você nem o conhecia e não desfrutava desse amor, mas ele escolheu você. Em Romanos, do versículo 9 ao 11, diz que ele nos salvou da ira. E o que é essa ira de Deus? Se Cristo nos salvou da ira, o que é essa ira de Deus? É a separação eterna de Deus. E o que é a separação eterna de Deus segundo a Bíblia? É o lago de fogo. E o que é o fogo do lago de fogo? É um fogo da ira de Deus. É o mesmo fogo dos olhos de Deus. É o mesmo fogo da sua glória. É um fogo que consome. Só que o pior fogo do inferno vai ser o fogo da consciência.
A pessoa vai estar no inferno e vai falar: por que eu não fiz diferente? Por que eu não aceitei a liberdade? Por que eu não aceitei a verdade do Evangelho? Por que eu não aceitei o que Cristo me deu? Esse vai ser o pior fogo do inferno. O fogo de saber que você poderia estar em outro lugar, desfrutando da glória de Deus. Isso é lindo demais. Deus morreu para nos livrar da morte. Morte física. Porque o que é a ideia de morte? Morte é separação. Então, ele morreu para nos livrar do poder da morte. Morte física. A morte física agora já não é um problema, porque a morte para nós é uma passagem. Isso aqui é muito top. O crente não morre, o crente ele vive. Na morte física, o crente começa a vida, a eternidade. Em Romanos 3:23 diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O segundo aspecto da morte que Cristo veio nos livrar é a morte espiritual. Todos estávamos longe da glória e agora podemos desfrutar da glória porque Cristo nos livra dessa condenação. E o terceiro e último aspecto da morte, que está em Apocalipse 20:14, é a morte eterna. Ele se fez maldição para que você não queimasse, nem eu queimássemos no fogo ardente. Vai para o inferno quem não aceita o amor e a liberdade de Cristo. Não é os teus pecados que te levarão para o inferno, é você não aceitar a liberdade que Cristo te oferece. Então, Cristo te livra da condenação da morte. Cristo te fez maldição para que você tivesse vida. E Ele te amou. Mas aqueles que não aceitarem essa graça e esse amor, desfrutarão da sua totalidade em ira. Uau! E olha isso aqui. A ira de Deus é a separação da sua graça e do seu amor. Nós hoje não desfrutamos da sua ira, porque Cristo se pôs entre Deus e a humanidade, mas o dia que Deus vier julgar a humanidade, não terá mais Cristo. E então a humanidade vai provar o peso da ira de Deus. Mas Cristo se fez maldição para que pudéssemos ter vida. Você está bem? Você está em paz? Você está firme? Está tranquilo? Porque Cristo te deu essa chance, essa oportunidade. Não desperdice. Viva a liberdade em Cristo. Desfrute da liberdade em Cristo. E deixe o amor de Deus te constranger. E eu profetizo sobre a sua vida que vai ter liberdade da mente, do coração e da destruição da morte. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. E Deus abençoe sua família. E não esqueça, Cristo padeceu, se fez sofredor para que você tivesse vida. Não deixe o diabo arrancar aquilo que Deus te deu. Vida. Viva. Seja livre da condenação, seja livre da culpa e seja livre da maldição. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.